Boa noite a todos. Quero dizer que eu tenho as cicatrizes até hoje para provar que aquilo que vou contar aqui, agora, aconteceu de verdade. Um amigo tinha me chamado para ir com ele para uma chácara de uns parentes que ficava no sul de Minas. Bem, eu não estou lembrado do nome da cidade, mas fica a quase 5 horas de viagem saindo de São Paulo. Nós íamos passar o final de semana lá. Então, saímos na sexta-feira à tarde de São Paulo. Fomos, nós dois, com as nossas respectivas namoradas. A viagem para lá, apesar de tranquila, foi muito cansativa. E quando chegamos lá, já estava de noite. E enquanto meu amigo foi falar com o caseiro da chácara, eu e as nossas namoradas fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo. Para dar aquela relaxada, fizemos umas caipirinhas e resolvemos fazer um churrasco na beira da piscina, de noite mesmo. Ficamos lá a noite toda, nadando, comendo e bebendo, e falando besteiras, e contando umas piadas bestas, coisas para se divertir. E depois de um bom tempo, a carne já havia acabado e a bebida também. E o sono começou a aparecer. A essa altura, já estávamos falando mais baixo e conversando sobre como era calmo aquele lugar, e como dava para ver mais as estrelas, e essas diferenças que o pessoal que mora nas cidades grandes sentem quando vão para o campo. Num momento de silêncio, ouvimos um barulho vindo do meio do mato. E como estávamos no campo, pensamos que era só algum animal selvagem. O som era de alguma coisa andando ao nosso redor no matagal, que cercava a piscina. Achamos que o cheiro da carne podia ter atraído algum bicho. E como já estava tarde, resolvemos não nos preocuparmos muito com isso e simplesmente ir dormir. No dia seguinte, o meu amigo foi perguntar ao caseiro o que poderia ser que estava rondando a piscina na noite anterior. E só então que ele lembrou de falar que tinha algum bicho estranho rondando a chácara e as fazendas da vizinhança. E já havia atacado e matado um cachorro de uma fazenda próxima dali. E quando ele veio nos falar isso, nós ficamos um pouco preocupados, mas nem tanto. Afinal, era só um bicho selvagem qualquer que tinha atacado um cachorro. Bem, não era nenhuma matilha de lobos sedentos de sangue que tinha dizimado toda a produção bovina da região. Então ficamos apenas curiosos, imaginando o que poderia ser. Mas pouco tempo depois, nem estávamos mais pensando nisso. O dia foi passando e nós fizemos uma caminhada pela redondeza, voltamos para a chácara, almoçamos e passamos a tarde na piscina. E quando chegou a noite, resolvemos fazer uma pizza e jogar baralho na varanda de casa. Já estava quente demais para ficar lá dentro. E no meio do jogo, começamos a ouvir novamente um barulho vindo do meio do mato, ali perto da piscina. E assim que ouvimos, eu e o meu amigo nos olhamos e falamos: "É o bicho." No começo, não demos muita atenção, mas com o tempo, a curiosidade foi crescendo e começamos a comentar o que poderia ser. E não demorou muito para que eu quisesse ir lá ver o que era aquilo. E como não estava fazendo muito barulho, achamos que fosse algo pequeno, do tamanho de um cachorro médio. Nos levantamos e ficamos no limite da luz da varanda, quase entrando na escuridão. Os 2 postes de luz que tinha na piscina não iluminava quase nada. O que quer que fosse, parecia estar indo de um lado ao outro, um pouco depois da piscina. Eu comecei a avançar na direção dele, mas os outros ficaram parados só olhando.
Eu fui avançando e seguindo o barulho. E quando eu estava quase chegando perto, o bicho pareceu ter me visto e correu na direção oposta. Eu saí correndo atrás dele e após uma breve corrida, veio o silêncio. Ele tinha parado de se mexer. Então eu fiquei parado tentando ouvir alguma coisa. E foi quando eu escutei um bicho correndo à minha direita. Só que ele estava correndo na minha direção. Aquilo me assustou muito, porque em um momento eu estava caçando ele e pouco depois eu era a caça. Não importava muito que ele parecia ser pequeno. Aquilo era um animal selvagem me atacando. E quando eu ia virar para sair correndo, ele deu um bote e grudou na minha perna. E foi então que eu me apavorei. E quando ele estava correndo na minha direção, eu notei que ele estava correndo de pé como uma pessoa. Ele era um bípede e não um quadrúpede. E como estava escuro, não dava para ver direito o que era, mas era peludo e parecia um macaco. As patas da frente pareciam mãos, e elas tinham garras que estavam cravadas na minha coxa. Então ele me deu uma mordida na perna, e eu já tinha sido mordido por cachorro antes, mas aquilo estava doendo muito mais. Ele estava abraçado na minha perna, estava grudado em mim, estava me mordendo muito forte. Com a dor, eu acabei caindo no chão. E quando eu caí, eu senti o meu ombro batendo em alguma coisa dura. E quando eu percebi que era uma pedra, eu peguei ela e comecei a bater com tudo naquela coisa que estava grudado à minha perna. E depois da terceira batida, aquilo me soltou, mas eu continuei batendo até aquilo parar de se mexer. Então eu me levantei e saí correndo de volta para casa. E quando a minha namorada me viu correndo mancando, ela achou que eu estava brincando. Até que ela viu a minha perna sangrando e veio correndo ver o que era. E quando eu expliquei o que tinha acontecido, ela não acreditou muito. E nem os meus amigos. Eu falei que se eles quisessem ver, o bicho ainda devia estar caído lá no chão, provavelmente morto. Eles viram a minha perna, deram uma examinada e resolveram que era melhor a gente entrar em casa e ficar lá o resto da noite. A minha namorada veio fazer um curativo na minha perna e ela ficou impressionada com as marcas. A minha coxa estava toda arranhada e não chegou a sangrar muito. Só ficou como se eu tivesse enroscado a perna no arame farpado e tivesse puxado. Mas as mordidas impressionaram. Eram bem largas e tinha tirado bastante sangue, mas a sorte minha foi que não tinha sido tão profundas. Nós ficamos o resto da noite imaginando o que podia ser aquilo e olhando pela janela para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. No dia seguinte, pouco depois de acordar, eu já queria ir lá ver se eu conseguia ver melhor o que era aquilo. E o meu amigo e eu pegamos uns pedaços de pau que tinha por lá e fomos até o meio do mato, onde o bicho tinha me atacado. Mas quando chegamos lá, não tinha nada. Somente sangue e algumas marcas no chão. E seja o que fosse aquilo, ele não se feriu de verdade e desapareceu dali. Fomos embora de tarde sem saber o que era aquilo. Mas uma coisa que me preocupou muito foi que aquela coisa pareceu ter feito uma emboscada e sabia o que estava fazendo. Primeiro, ela me atraiu, andando de um lado para o outro no mato. E assim que um de nós, no caso eu, chegou perto, aquilo fugiu para afastar os outros. E assim que eu estava sozinho, ele começou a andar em silêncio, deu a volta e me atacou pelo lado. Sem falar que aquela criatura era um bípede. Como eu falei antes, eu tenho até hoje as cicatrizes na perna para me lembrar dessa infeliz aventura. Bem, querendo ou não, eu aprendi a minha lição. Boa noite.